Paz, meu irmão, tudo bem? Você está prestes a ouvir uma palavra poderosa do Senhor. Não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas e se inscreverem no nosso canal. Que Deus te abençoe. Paz do Senhor, igreja, pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Estou meio sem voz, vou até pedir um pouquinho aí mais de retorno, mas hoje eu quero entregar tudo ao Senhor, amém, irmãos? Que você também entregue toda a sua adoração ao Senhor, toda a sua exaltação ao Senhor nesse culto, sem reservas, em nome de Jesus, amém? Então, sem demora, quero te convidar, abre comigo a sua Bíblia, Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 5. Lucas, capítulo 5, iremos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11, texto que retrata a pesca maravilhosa. Vou ler direto com a igreja, Nova Almeida atualizada, depois a gente volta ponto a ponto. Amém? Lucas 5, versículo 1, vamos entrar na palavra, diz assim: Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, Jesus pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Assentando-se no barco, ensinava ali as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então ali lance as redes para que você possa pescar. Em resposta, Simão disse: Mestre, havendo eu trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes e as redes deles começaram a se romper. Versículo 7, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e assim encheram ambos os barcos, a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como do Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: Simão, não tenha medo, de agora em diante você será um pescador de gente. E arrastando eles o barco para a praia, largando tudo, seguiram a Jesus. Amém? Glória a Deus, até aqui. Vamos orar para a gente entrar nesse sermão? Pai, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de aqui estarmos mais uma vez, prestes a nos assentarmos à tua mesa, Senhor, um domingo de ceia, Pai. E agora, Pai, iremos receber da tua palavra, uma palavra que não é qualquer palavra, mas uma palavra viva, uma palavra que tem vida, uma palavra poderosa para nos transformar, nos curar, nos libertar, para mudar, Deus, o nosso pensamento. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor venha se manifestar em nosso meio. Esse é o desejo da tua igreja. Fala que a tua igreja ouve, que não seja mais uma noite de uma reunião coletiva, mais um culto, mas que seja de fato, Senhor, uma noite que sejamos marcados pela manifestação do teu poder, marcados pela ação do teu Espírito Santo em nosso meio. Em nome de Jesus oramos, amém e amém. Glória a Deus. Então aqui, irmãos, nós temos um episódio de Simão Pedro, o famoso apóstolo Pedro. Como disse pela manhã, sou apaixonado pela história de Pedro. Me identifico muito com o apóstolo Pedro, porque Pedro, ele é gente como a gente, irmão. Ele é um cara assim como eu e você. Pedro é um cara muito intenso, ele é um cara muito agitado, ele é um cara que primeiro faz, depois ele vai ver o que ele fez. Primeiro ele fala, depois ele vai dar as contas do que de fato ele falou. E essa foi a história de Pedro. Pedro um dia ele disse para Jesus: eu jamais vou abandonar o Senhor, eu jamais vou me desviar, eu jamais vou sair dos seus caminhos. Mas assim como muitos de nós que já dizemos isso uma vez para o Senhor, Pedro chegou um dia e ele negou o Senhor 3 vezes. Ele teve o dia de negar. Pedro é o mesmo cara que um dia Jesus estava ali lavando os pés dos seus apóstolos,
E Pedro ele fala: Jesus, jamais, está louco? Como assim você vai lavar os meus pés? Eu não sou digno disso, eu que tenho que lavar os seus. Jesus explica, então Pedro fala: então Jesus, já que é assim, não lava somente os pés, mas me lava o corpo todo, eu quero ser todo lavado. Pedro é o mesmo cara que um dia, diante de um barco, uma tempestade, todos ali gelados, com medo, assustados, e Jesus andando sobre as águas. Pedro é aquele que vai dizer: mestre, se és tu, me chama então que eu quero andar contigo sobre as águas. E Jesus fala: então vem. E aí Pedro começa a andar sobre as águas, mas o vento vai chegar, o medo, a dúvida vai bater no coração dele. Você conhece muito bem a história, ele vai começar a afundar. Irmão, é igualzinho eu e você. Saímos de um culto dominical, saímos de diversos cultos, e nós dizemos: glória a Deus, estou cheio de Deus, estou aleluiado, cheio de fé, estou um super-homem aqui. Mas aí chega a segunda-feira, você começa a dar uma afundada. Na terça-feira o vento começa a bater um pouquinho mais forte. Na quarta o medo começa a bater, e quando você vê, você já está fraquejando, você já está afundando. Quantos se identificam com Pedro assim como eu? Glória a Deus, amém, irmão? Glória a Deus que eu não estou sozinho essa noite. Então aqui nesse episódio do capítulo 5, um detalhe muito importante que nós precisamos entender é o quê? Não é o primeiro contato de Pedro e Jesus. Eles já se conheciam. Apenas Jesus estava chegando diante do lago lá, Genezaré, e ele vê que tinha 2 barcos, e aí Jesus vai chegar e vai entrar em um dos barcos, que é o de Pedro. Mas eles já se conheciam. Lucas capítulo 4 diz que Jesus ele cura a sogra de Pedro. Pedro recebe Jesus em sua casa, tinha sua sogra ali doente, acamada, e Jesus cura ela. Então os dois já se conheciam. Não é algo que foi o primeiro encontro ali naquela praia, por mais que esse texto que nós lemos foi a chamada, foi o convite do apóstolo Pedro para seguir no ministério, amém? Então no capítulo 4 eles já se conheciam. Jesus já tinha ido na casa de Pedro, já tinha curado a sogra dele. Até fiz uma brincadeira pela manhã, vamos ver se alguém vai entender, né? Se o povo não está meio pá, né? Alguns teólogos estudiosos dizem que devido Jesus ter curado a sogra de Pedro, por isso futuramente ele vai negar Jesus 3 vezes, amém, irmão? Faz sentido, mas é brincadeira. Eu amo sua mãe, amor. Então os dois já eram muito bem conhecidos, os dois já eram amigos. Mas eu queria te chamar a atenção a algo aqui que é muito importante você entender. Antes de Jesus ele usar de fato o apóstolo Pedro, ou melhor, trazendo para os nossos dias, para o nosso tempo, antes de Jesus usar alguém, primeiro ele quer ver se essa pessoa é egoísta e individualista com as coisas que ela possui. Porque tem muita gente que é assim: minha coisa, suas coisa do Senhor é coisa do Senhor ali, não vamos misturar, o que é meu, isso aqui eu não quero mexer. Sabe aquele negócio? Pessoas que oram pela manhã: Senhor, me usa hoje, Senhor, me levanta para esse tempo, só para o meu nome, Senhor, me usa, eis-me aqui. E aí Deus olha, e durante o dia, o carro que Deus deu para esse abençoado, ele não consegue dar uma carona para o irmão que está indo embora a pé no culto. Mas ele está de manhã orando: Senhor, me usa, eu quero ser uma resposta para esse tempo, eu quero ser a resposta de oração para aqueles que estão clamando. Mas aí o cara tem um carro e ele não consegue ajudar com uma simples carona, consegue ver o irmão dele caminhando a pé. Sabe, irmão, como Deus vai abençoar uma pessoa assim, que com o pouco que tem, não consegue ser útil, não consegue ser generoso, não consegue ser grato, não consegue ser envolvido na obra de Deus? São nesses detalhes, irmãos, que nós mostramos quão usados nós somos. Estava trocando ideia com o irmão hoje pela manhã, e ele falou lá do cenário que ele está passando, no trampo dele e tal, e ele falou: pô, pastor, e aí os caras estão tomando essa decisão aqui em específico. Eu falei: poxa, mano, mas os caras não são crentes? E eu conheço os caras, eles dizem ser crentes. E eu falei: mas essa é a hora deles mostrarem que eles são generosos. São nesses momentos agora que eles têm que mostrar o quão grato eles são pelo trabalho que você deu, por todo esse trampo que você deu. Porque não adianta a gente achar, irmão, que ser grato, generoso, é a gente simplesmente fazer um cheque gordo e dar aqui na hora da oferta, irmão. Isso é um momento de adoração, mas o Senhor não nos chama para ter um momento de adoração, e sim ter uma vida de adoração.
em todo o tempo adorando o Senhor. Então, antes de Deus usar alguém, antes de Deus chamar o apóstolo Pedro, e de fato ali falar, eu vou te fazer um pescador de gente, um pescador de homens, ele primeiro vai ver o quê? Deixa eu ver como que esse cara lida, usando as coisas que ele tem. Como que ele lida com eu pedindo algo que ele tem? Como que ele lida servindo pessoas, ajudando pessoas? Porque, irmãos, antes de nós sermos usados em um macro, nós precisamos ser aprovados em um micro, em um pequeno. Não tem como. Eu quero ser uma bênção para a nação, se está sendo uma tragédia dentro de casa. Primeiro seja uma bênção no seu bairro, para depois você ser uma bênção na sua cidade, e depois, quem sabe, na cidade vizinha, e depois no estado, para depois, se assim aprove o Senhor, numa nação. Mas muitas vezes a gente quer o quê? Não, Senhor, me usa de uma forma macro, de uma forma completa, mas no micro não está dando esses detalhes, sabe? Não, eu ajudo aquela irmã simplesinha da igreja, aleluia, mas a vizinha que está passando um veneno, você não quer ajudar, não quer ser generoso, não quer ajudar pessoas. Não, mas na igreja eu ajudo. Traz a memória, irmão, qual foi a última vez que eu fiz essa pergunta pela manhã, qual foi a última vez que você pagou uma pizza para alguém? Traz a memória aí. Talvez você vai falar assim, poxa, faz tempo, hein, pastor? Comigo normalmente é meio a meio, 50-50. Nós divide, a gente racha. Aí talvez você é daqueles atribulados que a pessoa pede um suco que é R$9 e você tomou a latinha de 5 e você faz ela pagar R$2 a mais. Não sei. Sabe, irmão, se para você isso aí é normal, não, tá de boa. Cada um faz o seu, é 50-50. Para que você quer mais então? Porque para pagar a sua metade você está conseguindo. Para que Deus vai te dar mais se você não consegue ser generoso com ninguém? Se você não consegue ser útil, abençoar a vida de ninguém, só para pagar a sua metade, está tendo. Hashtag, reflita. E se quiser dar lugar, me chama para pagar hoje que eu estou online. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Mas vamos lá então, voltando, versículo 2. Diz que os pescadores estavam com as redes vazias. Eles estavam, depois de um dia de trabalho, eles estavam limpando as redes. Não tinha arrumado nada naquele dia. Tinha dado tudo ruim. E naquele momento Jesus vai entrar no barco. Jesus entra no barco de Pedro. Pedro está ali desanimado, frustrado, desanimado, desgostoso com a situação, desgostoso de um dia não ter dado certo no trampo. Ele apostava naquele dia e não deu certo. E naquele momento Jesus vai entrar no barco. E eu quero perguntar, irmão, que eu estou sem voz, mas eu vou, irmão, nunca aconteceu do culto da noite não ser mais o mais agitado. Hoje eu tenho uma missão e nós vamos para cima. Tem algum pentecostal aqui essa noite? Tem? Então é glória a Deus. Eu preciso de 3 nesse culto, irmão, pegando fogo comigo. Então escuta, os caras estavam lavando rede vazia. Os caras estavam lá, depois de um dia zoado de trabalho. Sabe aquele dia quando as coisas deram tudo errado? Quando você está naquela estação da sua vida desagradável, que parece que nada está dando certo. Você está tentando e nada está dando certo. E o texto diz que o Senhor entra no barco dele. Jesus entra, eu sinto o Senhor falando com pessoas aqui, sabe, essa manhã, essa noite, assim como eu preguei aqui pela manhã, irmão. O Senhor está no seu barco, que você possa descansar e confiar que Ele está no controle de tudo, meu irmão. Ele está no controle de tudo, o controle da sua história está nas mãos do Senhor. Se você entregou, não duvide, não questione, não fique assustado. Ele é o seu Deus, irmão. Ele é um Deus presente que cuida, que você não duvide e não questione, apesar de um dia mau que você teve. Ah, pastor, mas você não tem ideia de como está um veneno lá em casa. Não duvide que o Senhor está no controle de tudo. Não duvide que o Senhor pode mudar qualquer cenário, irmão. Não existe impossível para o nosso Deus. Jesus, Ele quer de fato, irmão, assumir o controle da vida e da história de muitos aqui, que dizem, Jesus é meu Senhor e Salvador, mas na prática mesmo, Senhor, Jesus é só Salvador, só quer ser salvo, mas não é Senhor, não é um Deus que cuida, que está no controle.
São pessoas que talvez têm visitinhas com o Senhor, visitinhas no final de semana, 2 horinhas no culto, aleluia, glória a Deus. Tem uns que é de 15 em 15, parecendo, como eu falei pela manhã, filho de casamento que está separado, relacionamento de 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias tem encontro, esquece isso, irmão. O texto diz que Pedro estava lavando a rede, depois de ter um dia zoado, um dia mau, um dia que tudo deu errado, acabou de viver uma frustração, e que você entenda isso, porque eu sei que assim como Pedro, e assim como você, eu também, nós temos dias maus, amém, irmãos? Nós temos dias difíceis, nós temos meses complicados, nós temos situações muito delicadas, mas foi um dia mau que Jesus resolveu aparecer para Pedro. Foi um dia que as coisas não estavam boas, e ali Jesus apareceu para mudar as coisas ali para Pedro. Foi naquele dia que Jesus apareceu, sabe, irmão, em um dia péssimo, em um dia frustrante nos negócios. Jesus apareceu e mudou as coisas, e sabe por quê, irmão? Porque com Jesus ele faz desse jeito. Ele sabe a hora que ele tem que chegar. O que nós não podemos é deixar de confiar. Não podemos nunca questionar, será que Deus está olhando para mim? Será que de fato Ele está no controle disso? Sabe, irmão, que em nome de Jesus você não venha perder um dia de vitória só porque você teve uma noite de fracasso. Pedro teve uma noite que ele não arrumou nada. Ele pescou e não arrumou nada, irmão. Que você em nome de Jesus venha ter discernimento para aproveitar as oportunidades que aparecem na vida. Tenha discernimento. O fato de você, irmão, não ter pescado na noite anterior, não ter dado certo no mês anterior, não faz de você um péssimo pescador. Não faz de você um pescador fracassado. Ah, pastor, mas é que o mês foi zoado o mês passado. Irmão, um mês ruim nos negócios não te torna um imprestável profissionalmente. Saiba lidar com as situações, saiba descansar, sabendo que o Senhor é Deus no dia bom e no dia ruim, no mês bom e no mês ruim, amém, igreja? Esse é o nosso Deus, irmão. Servir um Deus que é bom, só quando está tudo bom, aí é fácil, irmão. A questão é, em meio às lágrimas, você consegue dar um glória a Deus? Em meio a um mês difícil, você consegue dizer, bendito é o nome do Senhor? Com filhos doentes, você consegue dizer, glória a Deus, o Senhor está cuidando, bendito é o teu nome, Senhor, a minha confiança está no Senhor. Isso que nós somos chamados, irmão. E eu oro em nome de Jesus que o Senhor venha derramar, irmão, derramar mais esperança dos céus no seu coração, que você não venha desanimar, que você não venha desistir, que você venha ser cheio de ânimo, em nome de Jesus, irmão. Que em nome de Jesus, talvez você chegou aqui, sabe, e você e Deus somente sabe, a semana frustrante que você teve, respostas desagradáveis que você teve. Deixa eu te falar, irmão, descansa, porque Jesus está na casa e Jesus é suficiente, irmão. Jesus é suficiente, o Pai está em casa, irmão, e Ele precisa ser suficiente na sua vida, irmão. Se isso não é uma verdade para o seu coração, irmão, você está perdendo seu tempo aqui, irmão. Se para você Jesus não é suficiente, irmão, você está perdendo o seu tempo, irmão. Não, para mim suficiente é se Jesus fizer isso que eu quero. Não, irmão, não é gênio da lâmpada. Evangelho não é isso. Evangelho é você conseguir ser satisfeito no seu Senhor e Salvador, irmão. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu posso descansar, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Obrigado, Jesus, porque eu posso descansar, Pai, que a sua palavra não volta vazia, que os seus planos jamais serão frustrados, Jesus. Obrigado porque eu posso descansar, Deus, que as coisas podem ser difíceis aqui nessa terra, Pai, mas bendito é o nome do Senhor. A minha esperança não está aqui, mas sim que eu estarei morando com o Senhor no céu. Sabe, irmão, isso é suficiente para a sua vida. Precisa ser suficiente, irmão. Senão nós vivemos somente atrás de coisas nessa terra. Andamos somente atrás de coisas, querendo mais coisas e mais coisas, irmãos. Veja aqui, ó, Pedro, ele tinha um barco. O barco era o quê? A ferramenta de trabalho dele, certo ou não, irmão?
Vamos, irmão, é culto pentecostal, irmão. Certo ou não? É interação, é interação. O culto pentecostal é interação. O barco era um meio de trabalho para ele ou não era? Sim ou não? Sim ou não? Era o que ele usava para sustentar a casa dele, para ter dinheiro, sim ou não? Mas repare que no versículo 3, Jesus vai chegar no instrumento dele de trabalho e vai fazer o que para ele? Vai tornar aquilo um púlpito. Aquilo ali vai ser um púlpito. Ninguém entendeu também o bagulho. Aleluia, Jesus. Aquilo ali vai ser um púlpito. Escuta, irmão, Deus está falando assim: ô Pedro, seu instrumento de trabalho é o barco, né? Você usa esse barco para colocar dinheiro na tua casa, aleluia, glória a Deus. Isso aqui você usa para pegar peixe, bênção, é ótimo. Mas agora que eu estou entrando, isso aqui se torna um púlpito. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Talvez para você ache assim: minha profissão é somente um meio de eu ganhar dinheiro. A minha profissão é somente uma alternativa que eu tenho para ganhar o meu pão. Quando na verdade, irmão, ela precisa ser algo a mais. Ela precisa ser um púlpito, precisa transmitir uma mensagem muito maior que você. Você precisa entender, irmão, que não é somente um trabalho, não é somente um ambiente profissional. Deus está querendo usar, irmão, o seu diploma. Deus quer usar os seus contatos. Deus quer usar as mesas que você tem se assentado. Deus quer usar a sua rede social, irmão. Deus, Ele quer tudo de você, irmão. Deus, Ele não quer você escondidinho. É minhas coisas, minhas regras. Não, eu sou um crente de domingo. Segunda, ninguém mais sabe que eu sou crente. Não, irmão. Jesus, Ele não quer você somente no domingo. Ele quer você todo dia. Ele quer você todo o tempo. Ele quer você com tudo que você tem. Irmão, eu sinto Deus falando para pessoas, irmão. Talvez você entrou aqui achando que você eu sou um médico, eu sou engenheiro, eu sou empresário, eu sou um motorista de aplicativo, quando na verdade o Senhor está dizendo: você é um missionário disfarçado. Entenda que eu quero usar você na sua área de trabalho. Aquilo que para você pode ser um ganha-pão, nas minhas mãos aquilo precisa ser um púlpito, uma ferramenta de ministério, irmão. Aonde você vai transmitir e anunciar uma mensagem que é maior que você, Pedro. É isso que Jesus está fazendo ali. É isso que Jesus está fazendo e mostrando para Pedro, irmão. Mostrando. Isso que você usa para trabalhar apenas, Pedro. Isso que você usa apenas para ganhar dinheiro, Pedro. Isso nas minhas mãos é uma ferramenta para o ministério. Não existe esse negócio de divisão. Ali é uma vida, aqui é outra vida. Não, irmão. Temos apenas uma vida, somos apenas um. É o mesmo aqui, é o mesmo segunda, é o mesmo na faculdade. Sabe, irmão? Mas lá é uma sala de aula, lá os caras são legalistas, os caras têm um outro pensamento. Irmão, aquilo é um púlpito que o Senhor colocou você, que você saiba ter as ferramentas de transmitir o Evangelho. Não, mas meu trabalho, o negócio lá é difícil. Irmão, difícil foi o que os apóstolos viveram em Atos. Difícil foi aquilo, irmão. Que ali você possa entender que ali é um púlpito que você tem para anunciar as boas novas, para mostrar com a sua vida o que é um crente verdadeiro, cheio do Espírito Santo. Quando o seu vizinho fala: mano, eu estou com dor de cabeça, hoje eu estou zoado. Vem cá que eu vou orar por você, eu creio num Deus que cura. Porque o meu Deus é o mesmo Deus que curou lá atrás, Ele pode curar hoje. Você tem fé? Você conhece Jesus? Eu quero falar de Jesus para você, irmão. Sabe, irmão, é isso. É entender, irmão. Precisamos ter essa convicção. Precisamos ter essa certeza no Senhor. Não é apenas um trabalho. Para Pedro era só um barco. Um barco que não deu certo, que trampou à noite, não arrumou nada. Mas quando Jesus entra, aquilo vira um púlpito, irmão. E depois de Jesus pregar para a multidão, depois que Jesus pregou para todo mundo, Ele olha para Pedro e diz assim: ô Pedro, agora volte para o mar. Agora volte para o mar e vai para o lugar mais fundo, vai para águas profundas, como diz aqui no texto. No raso não tem nada para você, Pedro. Não tem nenhum pentecostal aqui, nenhum pentecostal aqui. Fala para o seu irmão: o que Deus tem com você está em águas profundas, irmão. O que Deus tem para você está em águas profundas. Sai desse rasinho, não é no rasinho, irmão. A questão é: será que você está disposto a mergulhar? Será que você está disposto a entrar nesse rio mais fundo? Porque no rasinho não tem o que você quer, Pedro. Sabe, irmão, eu não sei quem é você, mas você precisa mergulhar mais. Você precisa entrar em águas mais profundas, porque é lá no fundo que Ele vai falar aquilo que Ele ainda não falou.
É no fundo, irmão, que Ele vai fazer aquilo que Ele ainda não fez. É lá no fundo que Ele vai mostrar para você aquilo que no raso você não consegue ver, irmão. É por isso que Jesus está dizendo aí, Pedro, pega esse barco, mas agora vai mais para o fundo. Porque o que eu tenho com você, Pedro, é mais fundo. Você precisa estar mais fundo. Não adianta ficar aqui no rasinho. Não adianta. E eu tenho certeza que você está entendendo o que eu estou falando, irmão. Não adianta. Tem um certo tempo da nossa vida cristã, irmão, que é normal. Leitinho, coisinha de criança, pedindo para Deus, vivendo uma sem vergonhice, ainda Deus, na sua infinita misericórdia, vai lá e pela graça faz. Mas chega um tempo que Deus fala, maturidade, tenha responsabilidade, tenha compromisso, tenha posicionamento, precisa estar um pouquinho mais fundo. Isso aí que você quer que eu faça, você precisa ter caráter para suportar. Isso que você está pedindo, você precisa ter uma capacidade de suportar. Eu creio, irmãos, que nós estamos entrando num novo tempo nessa igreja, irmãos. Um novo tempo, irmão, que você venha entrar em um novo tempo na sua casa, um novo tempo como homem e mulher de Deus, irmão. Deus, Ele está buscando uma igreja mais profunda, irmão, com mais profundidade bíblica, irmão. Não é somente abrir a Bíblia aqui no domingo. Não é abrir Bíblia só quando você vai num Raízes, uma vez na semana, irmão. O Senhor está buscando um povo que quer uma profundidade maior. Um povo que estuda mais, um povo que lê mais, um povo que tem uma profundidade maior na oração, um povo com mais profundidade no jejum, na busca por mais de Deus, irmão, com desejo de viver experiências diferentes com o Senhor, mais profundas com o Senhor. Não quer ficar só na mesmice, entra em culto, sai culto. Não, eu vou lá no culto de domingo lá, que o pastor lá é firmeza, pá. Não, irmão, não é isso. Evangelho não é isso, irmão. O Senhor quer um povo mais profundo, que tenha uma adoração mais profunda. Aleluia, irmão. Bendito é o nome do Senhor, irmão. Vocês estão meio pai, eu vou dar lugar, irmão. Hoje eu estou bom, viu? O que me chama a atenção aqui nesse texto, o horário mais comum de pesca, irmão. Qual que é o horário de pesca? Vocês sabem qual que é o horário mais comum que os caras acham? À noite, aleluia. Glória a Deus. Final da tarde para a noite. Você estava no culto da manhã. Aleluia, né? Final da tarde para a noite é o horário mais comum. O texto diz que Pedro passou aqui, a noite inteira pescando e não arrumou nada, certo? Ele estava no horário mais comum. Ele estava no horário mais provável das coisas dar certo. Ele estava fazendo aquilo que a maioria dos pescadores que queriam ser bem-sucedidos na sua atividade profissional estavam fazendo. E aí Jesus vai e fala para Pedro: Pedro, é o seguinte, eu vou te mandar em um horário diferente. Eu vou te mandar em um horário novo agora. O que isso significa? Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, eu quero que você confie em mim. Eu quero que você confie em mim, que eu vou te ensinar a depender não mais daquilo que é provável, não mais daquilo que é comum, não mais daquilo que as estatísticas estão apontando, Pedro. Eu quero te levar para um nível maior de confiança. Então eu quero que você confie em mim, porque aquilo que eu posso fazer vai sair do óbvio, Pedro. Vai contrariar a lógica, vai fugir do tempo, vai acontecer de uma forma improvável na sua vida. Mas para isso, Pedro, você precisa confiar. Para isso você precisa confiar, Pedro. E tem gente, irmão, que precisa ouvir isso essa noite. Se você está disposto, será a confiar e lançar as redes novamente? Talvez você chegou aqui essa noite e já entregou os pontos. Já falou: não, isso aí que não é mais para mim não. Já era, não vai dar certo. Talvez você é alguém que o Senhor está dizendo essa noite: você está disposto a confiar mais uma vez? Você está disposto a confiar e lançar as redes novamente? Não, pastor, não. Jesus não quis saber nada. Ele só disse: lança as redes novamente. Aproveitando esse ambiente, irmão, fala para o crente aí do seu lado: ninguém vai entender nada do que Deus vai fazer na sua vida. Fala com fé, irmão, em nome de Jesus, irmão. Ninguém vai entender nada do que Deus vai fazer na sua vida. Que você venha confiar, irmão. Que você venha confiar. O versículo 5, Simão Pedro diz na parte A, ele fala: mestre, havendo eu trabalhado a noite toda, não arrumamos nada.
não apanhamos nada. Em outras palavras aqui, Pedro está falando para Jesus: Jesus, sofremos a noite toda, mano. Não foi por preguiça, nós ficamos lá trampando, nós estamos exaustos. Jesus, não foi por falta de tentativa, não foi porque a gente ficou trocando ideia, não foi porque a gente não tentou, não acreditou, não foi por preguiça, não foi por falta de vontade, Jesus. Nós tentamos a noite inteira. E aqui nós aprendemos, irmão, que o favor de Deus, ele não chega para aqueles que estão pedindo parados, mas sim trabalhando, tentando, irmão, e não somente em casa esperando. Porque tem muita gente que fica: ô, o Senhor podia abrir uma porta de emprego, acordando 10 horas da manhã, indo procurar trampo. Não, agora eu só procuro pela internet, só faço as coisas. O favor e graça do Senhor veio sobre Pedro depois de uma noite de muito trabalho, de muita tentativa. Ele não ficou parado resmungando: ó céus, ó vida, ó Jesus, faz alguma coisa aqui. Não, irmão, foi depois de uma noite de muito trabalho. Que você possa entender, irmão, que é diante de uma movimentação que as coisas acontecem. Amém ou não amém? Pedro está falando para Jesus: tentamos a noite toda, mestre, hoje o mar não está para peixe. Mas no versículo B ele diz: mas sobre a tua palavra, Jesus, tentarei de novo e lançarei as redes. Repare, irmão, o barco mudou, sim ou não? Vamos lá, irmão, sim ou não, irmão? Quando está pentecostal, irmão, me ajuda aí, irmão, eu estou sem voz aqui. Mudou as redes, sim ou não? Mudou o mar, sim ou não? Mudou os pescadores, sim ou não? Está tudo igual, não está? Não está, irmão. Na verdade tudo mudou, porque agora eles têm uma palavra. Tudo mudou, está tudo diferente agora. Antes eles estavam indo pescar com a força do braço, antes eles estavam indo tentar com a expertise, com o histórico, com a sabedoria, com a experiência, com as práticas que eles manjavam. Mas agora eles tinham uma palavra, irmão. E tudo é diferente quando você recebe uma palavra, irmão. Porque quando uma palavra é liberada, irmão, quando uma palavra do Senhor é liberada, irmão, isso já tem que ser suficiente na sua vida, irmão. Uma palavra de Deus é liberada, irmão, isso já é suficiente, irmão. Que isso você possa regar essa palavra, ficar nessa palavra e dizer: Deus, eu creio, eu quero viver, Senhor. Que a tua palavra, Deus, ela não venha, Senhor, que eu não venha atrapalhar e ela não venha se cumprir na minha vida. Sabe, irmãos, muitas vezes falta crente, assim como Pedro fez. O que Pedro aqui fez, irmão? Ele falou: Jesus, eu manjo, eu que pesco, não está dando hoje, mas pela tua palavra eu vou. Pela tua palavra eu vou fazer isso, Senhor. Pela tua palavra eu vou ser um pai diferente. Pela tua palavra eu vou ser um crente diferente. Pela tua palavra eu vou ser um profissional diferente. Eu vou viver agora, Senhor, pela tua palavra. Sabe, irmão, é colocar e se apoiar na palavra verdadeira do Senhor. Um dia, quando Davi vai enfrentar Golias, ele diz: não sou eu que estou indo, é o Deus dos exércitos que está enfrentando esse gigante. Não sou eu, não é contra mim, mas é o Senhor dos exércitos que está nisso. Sabe, irmão, você tem um posicionamento e uma integridade diante do Senhor, a ponto de dizer: Senhor, não deixe teu servo ser envergonhado, vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer nessa causa. Muda a minha história, Senhor. Tu sabes a verdade que eu tenho vivido. Tu sabes, Jesus, o quanto eu tenho buscado, o quanto eu tenho clamado, o quanto eu tenho desejado, Senhor. Vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. Sobre a tua palavra, Senhor, que venha se cumprir, Jesus. Sobre a tua palavra, que essa cura venha vir, que esse romper venha acontecer. Sabe, irmão, às vezes você entrou aqui achando que você precisa de um monte de coisa, quando na verdade o necessário é apenas você ter uma palavra, irmão. Uma palavra, porque aquele que encontra uma palavra do Senhor, irmão, ele encontra tudo. Ele encontra tudo, irmão, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, irmão. Aquele que prometeu, ele está
preso na palavra dele. Ele está preso na palavra dele. Se lembre, irmão, quantas promessas você se esqueceu do Senhor. Quantas profecias já foram liberadas ao seu respeito e você, por falta de fé, aquilo lá não era de Deus não, só porque não aconteceu. Não, aquilo lá foi do homem, foi uma profetada, aquilo não tinha Deus no negócio não. Quantas, irmão, quantas pessoas colocaram a mão na sua cabeça e declararam coisas, e você, aleluia, eu recebo, é de Deus, e você falou, é de Deus, só que a sua incredulidade permitiu falar, aquilo era do homem. Sabe, irmão, se era ou não era, Deus sabe, mas Ele vai honrar a tua fé. É a tua fé em dizer, Senhor, eu recebi aquilo pela fé, Pai. Honra a minha fé, Jesus. Honra a minha fé, Jesus. Eu recebo e eu acesso pela fé isso que foi declarado ao meu respeito, Senhor. Que em nome de Jesus isso venha se cumprir na minha vida. Sabe, irmão, a mesma coisa que o apóstolo Paulo disse à igreja de Filipos, irmão, Filipenses 1:6, eu continuo com essa mesma certeza. O apóstolo Paulo, ele diz, eu estou certo, que aquele que começou a boa obra, é fiel para completá-la até o último dia, irmão. Se você tem fé, irmão, receba isso em nome de Jesus no seu espírito. Tudo aquilo que Deus um dia começou em nosso meio, base, Ele vai se cumprir nesse lugar, irmão. Vai se completar neste lugar, irmão. Nós podemos ter problemas e temos, irmãos, confusões, desentendimentos, tem uns mimimi para resolver, mas a promessa vai se cumprir, irmão. Porque quando Deus diz, irmão, não tem homem que pode se colocar no lugar. Não tem homem que pode se colocar no caminho e impedir aquilo que Deus vai fazer, amém, igreja? Que você tenha essa convicção, irmão. Eu tenho essa plena certeza no meu coração, que isso seja uma verdade no seu também, porque não tem como eu crer por você. Não tem como eu crer por você. O texto diz que Simão Pedro fala, Jesus, pela sua palavra eu vou, mas nós precisamos considerar uma coisa, e eu amo, irmãos, como eu disse pela manhã, eu amo essa eloquência, essa agitação, principalmente a que eu estou hoje aqui, essa energia toda aqui, cheia, sabe, irmão, eu estou todo arrepiado, irmão, eu estou cheio do Senhor aqui, eu amo esse barulho, mas nós precisamos ser lúcidos e conscientes também de uma coisa. Pedro, ele foi visitado por Jesus no pior dia dele, em um dia de uma frustração. Mano, abaixa um pouquinho aí, que eu acho que o bagulho está quente, põe aí uns 23 em nome de Jesus. Pedro foi visitado por Jesus depois de um dia de frustração, depois de um dia que as coisas estavam dando tudo errado para ele, depois de um dia que ele não arrumou nada. E sabe por quê, irmão? Normalmente Deus vai escolher esses dias para aparecer, porque são nesses dias que a gente vai pensar em desistir, são nesses dias que as coisas dão errado, que a gente fala, quer saber, vou me entregar para os meus pecados, vou me entregar para os meus prazeres. É nesses dias que a gente quer desanimar, é nesses dias que a gente quer vou jogar tudo para o alto, vou largar tudo esse negócio aí que não vai dar nada. São quando a gente está nessas estações difíceis, que a gente pensa, quer saber, vou abandonar meu casamento, quer saber, vou largar meu trampo, vou me entregar aos meus prazeres. Quantas e quantas pessoas não se matam por estarem em fases difíceis na vida? Então num dia difícil, foi diante de um dia difícil que o Senhor Jesus apareceu para Pedro. E ele aparece ali para Pedro, irmão, e eu tenho certeza que da mesma forma o Espírito Santo está fluindo aqui nesse lugar e já encontrou diversos corações. Expectativas, irmãos, frustrada é a pior coisa que a gente pode ter. É a pior coisa, irmão, quando nós temos certeza de alguma coisa e as coisas não dão certo. Com certeza você já lembrou diversas situações, irmão, quando a gente fala assim, mano, isso aqui vai dar bom, tá tudo certo para isso aqui acontecer. E aí quando você vê aquilo dar errado, aquilo é desanimador, aquilo nos derruba, irmão, é frustrante, sim ou não, igreja? Pedro estava assim, trampou a noite toda, foi a noite toda, ele tinha certeza que ia dar bom, mas chegou pela manhã, a rede estava vazia, irmão. Sabe, às vezes você já viveu isso, poxa, esse mês aqui eu tinha tudo para ser um mês bom, e deu tudo errado. Nossa, as estatísticas apontavam que ia melhorar, eu fiz até uns investimentos a mais, eu tinha apostado tanto que isso ia dar certo, pelo histórico, o ano passado, esse mês eu estourei, o que aconteceu?
Poxa, eu fiz um investimento, eu acreditava, e uma expectativa totalmente frustrada, irmão. Quem nunca aqui já viveu uma expectativa frustrada? Um dia mal, irmão. Talvez, quem sabe, você está vivendo essa fase. A sua vida profissional, ela não está do jeito que você queria. E você fala, poxa, mas eu estudei, mano. Ou eu tenho diploma. Poxa, eu tive a oportunidade de ser trainee, de estagiar em vários lugares bons. O porquê isso está acontecendo? Nossa, tinha tudo para dar certo. Talvez é a sua vida sentimental. Não está do jeito que você queria. Está uma frustração total. A sua vida amorosa, não sei. Nossa, ia ser ela, ia ser ele. Estava certo. Eu tinha certeza que ia vingar. E não vingou. Sabe aquele plano de romper que não deu certo? Aquele casamento que não chegou até o grande dia. Aquela gravidez que nunca chega. E você fala, cadê Jesus? Aquele CNPJ que você vai, tenta, mas sempre trava, nunca flui, sabe, irmãos? Eu entendo isso, porque assim como você, irmão, somos iguais aqui, irmão, sou gente como a gente, eu passo por isso também. É a pior coisa, irmão, a gente ter uma frustração, a gente viver uma frustração, irmão, e vamos lá com sinceridade, depois de um dia ruim, o que a gente menos quer ouvir é, tente de novo, verdade ou não? É o que a gente não quer ouvir. Deu tudo errado, aí chega um, vai lá, tenta de novo que agora vai ser bom. É a pior coisa, irmão. Sabe por quê? Porque pior do que dar errado uma vez, é a gente tentar a segunda vez e dar errado de novo. Isso é a pior coisa, irmão. E muita gente acaba ficando com medo do pior, esquecendo de que pode ser o melhor, de que o jogo pode virar, de que o cenário pode mudar, e o melhor pode chegar, irmão. Que em nome de Jesus o Senhor venha despertar pessoas aqui essa noite. Não deixe o medo do fracasso te impedir de tentar novamente, meu irmão. Não deixe em nome de Jesus o medo da frustração, o medo de dar errado te impedir de tentar novamente. Eu não sei quem é você, irmão, mas o Senhor, irmão, falou para Pedro, e se Pedro não lançasse aquelas redes de novo, ele continuaria na praia sendo mais um pescador frustrado, sem peixe. Que em nome de Jesus você não desista. Sabe, irmão, que você não desista. E alguém precisa ouvir isso, irmão. Deus está falando para alguém aqui essa noite, irmão, que você volte a sonhar, que você volte a acreditar. Quem recebe isso em nome de Jesus? Acredite, o Senhor está falando. Que você não entregue os pontos, que você não pendure as suas chuteiras, que você não jogue as coisas para o alto. O Senhor está dizendo para pessoas aqui essa noite, acredite, minha irmã, acredite, meu irmão, lance mais uma vez essa rede, lance mais uma vez, não é porque deu errado ontem, que você precisa desistir hoje. Não jogue a toalha, minha irmã. Confie, base, confie. Deus está dizendo a uma igreja, acredite mais uma vez que pode ser diferente. Pode ser diferente, irmão. Continuando o versículo 6, um grande milagre vai acontecer. Um grande milagre vai acontecer naquela Páscoa. E qual o motivo, eu te pergunto? Deus liberou uma palavra, certo? Errado, irmão. Como assim, pastor? O milagre não aconteceu com Jesus liberando uma palavra. Jesus não disse, e os peixes começaram a pipocar no colo de Pedro. Não foi assim. As coisas não acontecem assim. O milagre não aconteceu quando Jesus liberou, e sim quando Pedro caminhou em cima daquela palavra e lançou a rede. Você consegue entender a diferença? Você consegue entender que o milagre não veio quando a palavra foi liberada, mas sim quando ele decidiu obedecer e fazer o que a palavra diz? O que eu estou falando, irmão, é que tem gente que entra em culto, sai em culto, recebe a palavra. Por que as coisas nunca acontecem? Por que as coisas nunca fluem? Por que a vida nunca muda? Porque não obedecem, porque não caminham em cima da palavra. A palavra continua sendo poderosa, a palavra continua sendo vida, mas são pessoas que recebem essa palavra, mas se não caminhar em cima da palavra, nada vai mudar.
Se não regar, se não se movimentar em fé, nada vai mudar. Por isso que tem gente que entra e sai de culto, e na segunda-feira é tudo a mesma coisa. É só uma experiência, é somente um arrepio, aleluia, glória a Deus, e só fica nisso. Porque na segunda já esqueceu o que foi pregado, já não está mais andando sobre a palavra, já não está mais vivendo a palavra. E Deus está falando aqui, base, a minha palavra já foi liberada, agora cabe você se levantar e se movimentar, irmão. Cabe você, igreja, se mover em fé, se mover em fé em direção à palavra. Como eu sempre digo aqui na igreja, irmão, a palavra que muda a vida de alguém não é a que é pregada, irmão, mas é a que a pessoa decide viver na segunda-feira. É a palavra que ela decide aplicar quando sai daqui. Não é a palavra que é liberada aqui dentro, irmão, mas sim a palavra que você decide colocar em prática na segunda-feira. Sempre a história foi assim, irmão. Sempre a história foi assim, irmão. Dei esses exemplos pela manhã. Um dia, Davi recebeu algo grandioso do Senhor. Golias caiu. Mas Golias caiu quando? Quando Davi decidiu ir lá e enfrentar ele e lançar as pedras. Um dia aquelas muralhas de Jericó foram ao chão, mas só foi a partir do momento que o povo deu as 7 voltas e gritaram. Eles não ficaram na terra que mana leite e mel esperando as muralhas cair. Um dia Gideão com 300 caras fizeram o que fizeram. Foi Deus que venceu todos, aleluia, mas foi eles que estavam com as lanças na mão, com a espada na mão, e lutando em nome do Senhor. Um dia o Senhor abriu o mar vermelho para o povo passar, só que Moisés precisou chegar até o mar com o povo, até a praia. O povo não estava lá no Egito de boa, sentado, assistindo Netflix, assistindo um culto online, dando glória a Deus dentro de casa, com culto online. Não, irmão, foi todo mundo caminhando em fé até a praia. E aí, Senhor, ou o Senhor faz alguma coisa, ou o tempo está fechando lá atrás, os caras estão chegando. Aí o tempo abriu, irmão. Aí o mar abriu. Agora a gente quer que Deus faz quando a gente não está dando um passo, não está fazendo nada. Ah, pastor, mas você não está ligado, os boletos estão chegando, mas você está andando? Você está fazendo alguma coisa? Está se mexendo? Está se movendo em fé? Porque essa sempre foi a história, irmão. Irmão, um dos episódios mais lindos que eu amo da Bíblia, Elias ali contra os falsos profetas de Baal. Deus veio, mandou fogo do céu, aleluia. Mas Elias teve que preparar o altar e falar aos caras: vamos para cima, vamos ver qual que é o Deus de verdade aqui. Vamos aí, vamos ver qual que é qual. Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue, igreja, mas cabia a ela ir no meio da multidão e ter a fé. Eu só preciso tocar na roupa dele que eu vou ser curada. Eu só preciso ir lá e relar na orla do manto dele. Aquele cego foi curado, mas coube a ele gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, vem, olha para mim, me cura. Sabe, irmão, Pedro viveu um grande milagre, igreja. As redes encheram, mas ele precisou acreditar mais uma vez e lançar as redes, mais uma vez e lançar as redes novamente. Deus está falando com pessoas essa noite, irmão. Confie na palavra liberada e comece a andar sobre elas, comece a se mover nelas, pois existe uma colheita sobrenatural, base. Que você venha ter fé, irmão. Que culto maravilhoso, irmão, mas você precisa entender isso. Não adianta somente ouvir, precisa praticar quando sair daquela porta. Não adianta somente conhecer, precisa ser lá fora. Irmão, sócio, Pedro tinha sócios. Pedro não era um Zezão, tá? Só para você saber. O cara que tinha barco naquela época não era qualquer cara. Ele tinha uma empresa de pesca. Só para você entender um pouquinho. Ele trampou a noite toda. O funcionário não quer saber, recebeu a parte dele, aleluia, glória a Deus. Quem segura o rojo é Pedro. No outro dia de manhã ele está lavando as redes, porque o barco é dele. Ele está lavando. E aí chega Jesus e manda jogar de novo. Ele acreditou. Só que para isso ele não foi para aquele mar sozinho.
Ele teve que pôr mais pessoas dentro do barco. Ele teve que confiar. E eu tenho certeza que pagar aqueles caras. Os caras com certeza falaram, mano, quem que é esse cara aí que está falando? Você conhece? Na moral, nós ficou a noite toda trampando. Não deu nada. Você vai chamar nós de novo para entrar lá no meio. Você vai pagar quanto? Quanto que você vai disponibilizar? Você não acha que todo mundo... Ninguém trampa de graça não, irmão. Mesmo assim, Pedro confiou. Ele acreditou. Sabe, irmão, ele se moveu em cima daquela palavra de fato. Sobre essa palavra, Senhor, eu creio, Senhor. O dinheiro que eu posso perder, eu já estou perdendo, porque à noite eu não arrumei nada. Mas no Senhor, é investimento garantido, é certeza, Senhor. Eu tenho certeza que já deu certo, Jesus. Eu tenho certeza, Senhor. Eu não vou estar perdendo, eu não vou estar arriscando, irmão. Que você, em nome de Jesus, não somente ouça esse sermão, mas que você venha viver esse sermão, irmão. Venha praticar essa palavra. Falei pela manhã, essa semana eu estava trocando ideia com um menino, e a gente estava trocando ideia, e ele, pô pastor, da hora, tal. Eu também sou crente, ele falando para mim. Mano, eu também sou crente. Aí ele começou a esboçar ali uns versículos, começou a mostrar umas tatuagens que ele tem de uns versículos, de uns bagulho, pá. Aí eu, irmão, não viaje, você não é crente. Aí na hora ele olhou para mim assim e falou, é mesmo, eu sou cristão. Porque quando você dá umas assim, a pessoa já inverna, eu sou cristão. Eu falei, não, piorou, você também não é, irmão. Você conhece o caminho, mas você não está caminhando nele. Você não está caminhando, e nessa de conhecer, malandro, não tem vez. Muitos no grande dia chegarão e vão falar, eu conhecia Jesus, eu tinha tatuagem, tudo posso naquele que me fortalece. E Jesus vai olhar, legal brother, lindo, mas eu não sei quem é você, irmão. Eu não te conheço. Próximo da vez. Não adianta, irmão. Não adianta. Não, eu acho, não é acho, é viver de fato. É ser de verdade. Por isso que eu volto a dizer, irmão, a palavra que muda e transforma o homem, não é somente a palavra que ele ouve no domingo, mas é a que ele está disposto a caminhar em cima dela na segunda-feira, irmão. É que ele está disposto a dar passos de fé na segunda-feira, irmão. É essa palavra que muda. Eu posso ouvir um amém, igreja? Continuando o versículo 6 então, fazendo isso, ou seja, quando eles fizeram, versículo 6 diz, quando eles fizeram, entenda isso, irmão, quando eles fizeram. Tem muita gente que fica sentado no sofá, dizendo, oh Deus, olha a minha causa, olha a minha situação, vem e faz alguma coisa na minha vida, e Deus fica olhando, dizendo, e quando você vai se mexer? Quando você vai fazer alguma coisa? Quando você vai se movimentar em fé? Sabe, irmão, o texto diz, quando fizeram, quando eles foram para o mar novamente, quando eles lançaram a rede novamente. Sabe, irmão, cuidado, base, escute, presta muita atenção no que eu vou te falar, cuidado, base, para o tempo de Deus não se tornar uma desculpa para a sua falta de fé e falta de posicionamento. Cuidado, igreja. Tem gente que fica nessa, né? Ah não, isso aqui é o tempo de Deus. E Deus está falando, não é o meu não, é o seu. É o seu tempo. Seu freio de mão puxado, sem compromisso. Vai continuando, versículo 6. Diz que eles pegaram tanto peixe, que as redes começaram a rasgar. As redes começaram a se romper. Eu declaro em nome de Jesus, irmão, na sua vida, irmão, que a partir do seu posicionamento no Senhor, você vai viver assim como Pedro, um romper, irmão, e as redes irão romper de um jeito que você não vai conseguir explicar. Assim como Pedro não entendeu nada, irmão, vai ser melhor do que você imagina, irmão, vai ser melhor do que você tem sonhado, vai ser melhor do que você tem pensado, assim como diz em Efésios 3:20, que maiores são os pensamentos do Senhor, irmão, mais elevado. O Senhor pode fazer infinitamente mais, irmão, de tudo aquilo que nós pensamos, ou um dia pedimos, ou sequer imaginamos, irmão. Fala para o crente aí do seu lado aí, você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Fala com fé, irmão, para ele acreditar, irmão. Você vai se surpreender com o que Deus vai fazer na sua vida. Mas não fique igual a esses lugares que prega pela metade não, termina o resto agora.
quando você se mexer e se movimentar em fé. Aleluia, glória a Deus. Versículo 7. Versículo 7 diz que eles fizeram sinais para os outros barcos ajudar a pegar mais peixe. E agora, irmão, vou pregar para quem tem fé mesmo, irmão, que em nome de Jesus essa semana você venha ligar para pessoas, irmão, que você venha ligar, mas não vai ser, irmão, como eu falei pela manhã, para você contar problema, não vai ser para você ficar contando coisas negativas, coisas péssimas, história triste que aconteceu, tragédia, fofoca, que em nome de Jesus você não seja desse que fica ligando para os outros para contar fofoca, mas que você em nome de Jesus, essa semana você venha ligar para pessoas, não para falar, poxa, a economia está zoada, né, ou a política está dando errado, ou o cenário não está legal, não, mas que você venha ligar para pessoas, para pedir ajuda, porque a sua rede está transbordando, e você sozinho não consegue carregar, você sozinho não dá conta, você vai ligar e vai falar, o jogo virou, em nome de Jesus, irmão, dá um glória a Deus, aleluia, glória a Deus, irmão, glória a Deus, irmão, que em nome de Jesus, você venha se tornar um abençoador de pessoas. Sabe, a gente fazer as coisas com a força do nosso braço, irmão, até pode dar certo. Um bom pescador, com certeza, ele vai conseguir muitos peixes. Um cara que trabalha bonitinho, ele vai conseguir dar uma prosperada, ele pode dar uma enricada. Mas, irmão, um transbordar dessa forma é só com Jesus, irmão. Para transbordar, irmão, é somente com Jesus, irmão. Não tem como levar na força do braço. Não tem como fazer com os conhecimentos, com o histórico. Para viver, se romper, é somente com Jesus, irmão. E eu declaro, irmão, que da mesma forma que Pedro viveu, você venha viver na sua vida, irmão. Que você venha, assim como Pedro abençoou o barco do lado, você venha abençoar pessoas do lado também. Que em nome de Jesus você não venha mais pedir dinheiro para pessoas, mas você venha ser resposta para pessoas que estão precisando ao seu lado. Que você não venha ficar mais chorando para pessoas, mas que você venha começar a gerar um testemunho de fé e gratidão e esperança para pessoas que estão ao seu lado, irmão. Que em nome de Jesus, esse é o tempo chegado, base, é um novo tempo, um tempo do transbordar do Senhor, irmão, de transbordarmos na vida de pessoas, seja do nosso trabalho, seja do nosso bairro, seja da nossa família, mas que as pessoas que estiverem próximas venham viver esse transbordar do Senhor da nossa vida, irmão, em nome de Jesus, irmão, que você tenha fé para isso, que você tenha esse desejo, não somente de receber redes cheias, mas sim esse desejo, eu quero abençoar pessoas, eu quero ajudar pessoas, assim como Pedro abençoou a pessoa que estava no barco do lado. Senhor, eu quero abençoar o meu vizinho, Senhor, eu quero abençoar aquele meu parente, Senhor, eu quero abençoar aquele meu irmão, Senhor, eu quero abençoar aquela pessoa que tanto me feriu, Senhor, mas hoje eu já perdoei, e eu quero mostrar, Senhor, que eu não tenho mais problema, e eu posso abençoar essa pessoa, eu posso ajudar essa pessoa, que você venha buscar esse coração, em nome de Jesus, amém? Amém. Se coloque de pé, para a gente concluir junto essa mensagem, irmãos. Iremos ceiar ainda hoje, para a glória de Deus, concluindo aqui, preste atenção, versículo 8, versículo 8 diz que saindo da praia, Simão Pedro se prostra, e diz a Jesus: Jesus, se afaste de mim, pois eu sou um homem pecador. Se afaste de mim. E veja, irmãos, isso é lindo base, porque Pedro está falando, Jesus se afasta, e Jesus está chegando mais perto, e Jesus está se aproximando de Pedro, e ele está dizendo: Pedro, calma, não tenha medo. Sabe por quê, irmãos? Porque o primeiro passo que nós precisamos ter é reconhecer que somos pecadores, que somos homens e mulheres falhos. Precisamos entender, irmão, que somente Ele pode mudar a nossa história. Precisamos entender que Ele é santo, e um Deus santo jamais poderia estar perto de homens e mulheres como nós. Esse é o primeiro ponto, irmão, porque quando nós reconhecemos isso, quando isso é feito, Jesus vem e faz aquilo que só Ele pode fazer. Jesus faz aquilo que só Ele pode fazer. Veja, irmãos, Jesus ele não tem problema com o homem
que comete pecado e se arrepende, como um dia ele não teve problema nenhum com aquela mulher que foi pega em adultério, e ele disse: vá e não peque mais. Jesus não teve problema com aquele leproso, que para aquela sociedade ele era considerado impuro. Da mesma forma que Deus, ele não quebrou o seu encontro que ele tinha com o homem no jardim, a partir da queda de Adão. Escute uma coisa, irmão, Jesus ele sempre vai se aproximar, porque ele sabe que ele é a resposta, ele é a solução, irmão, e alguém precisa entender isso. Sabe, irmão, deixar de vir na igreja, eu disse esse exemplo pela manhã, irmão, deixar de vir na igreja porque pecou, é a mesma coisa que você deixar de tomar remédio porque você está doente. Não faz sentido nenhum, não faz sentido nenhum. O Senhor busca esse tipo de crente, irmão, pessoas verdadeiras, que assim como Pedro reconhecem: afasta de mim, Senhor, eu sou um homem falho. Reconhece as suas falhas, reconhece a sua limitação, e sabe que o único que pode resolver, o único que é santo é Ele, irmão. E em Cristo tudo está resolvido. Em Cristo tudo está resolvido. Pessoas que são conscientes dos seus pecados, e aqui, irmão, tem que deixar muito claro: não são pecados fundamentais a fé. Somos todos pecadores, sim, irmão, mas nos arrependemos, não vivemos uma vida de pecado, não temos pecadinhos de estimação, não temos pecadinhos ocultos, não temos sem vergonhice, não, jamais. Somos pecadores, mas todos pecados confessados e arrependidos diante do Senhor, e perdoados pelo nome de Jesus, irmão. Não somos sem vergonhas, não são esses, mas homens honestos, que entendem a sua realidade caída, realidade de pecador. Eu te encorajo, irmão, essa noite, a você confessar os seus pecados diante do Senhor, que você venha decidir abandoná-los essa noite, e assim, nos assentarmos à mesa do Senhor muito em breve, irmão. Eu te convido a confessar diante do Senhor, que você venha hoje firmar um compromisso, meu irmão, que você venha afirmar uma palavra essa noite, minha irmã, com o Senhor. Eu te desafio a dizer: Senhor, a partir de hoje, Pai, eu quero ser um novo homem. A partir de hoje, eu quero ser uma nova mulher. Senhor, que hoje seja um marco na minha vida, Pai. Que hoje seja um marco, Pai. Assim como o Senhor marcou a vida de Pedro, Pai, com aquela pesca, que seja hoje um marco na minha vida, com a minha mudança, com a minha transformação. Responda em fé essa noite, meu irmão, responda em fé. Mas olha, por fim, Jesus vai dizer a Pedro no versículo 10: de agora em diante, você será pescador de homens, Simão Pedro. Quando Jesus entra no barco, irmão, de uma pessoa, escute isso: a menor coisa que você vai ter é a prosperidade material. Isso é a menor coisa, irmão. Isso é o que menos importa para um crente nascido de novo, é o dinheiro, porque os olhos dele não estão mais nisso, irmão. O versículo 11 diz que Pedro, depois de ter estourado com tudo isso de peixe, irmão, ele larga tudo e vai seguir a Jesus. Ele deixa tudo na praia, irmão, e vai seguir a Jesus. E aqui Pedro, ele nos ensina algo poderoso: não adianta ter a rede cheia se o coração está vazio. Não adianta, irmão. Com certeza aquele dia Pedro poderia facilmente cantar, porque aquele dia ele encontrou o tesouro verdadeiro. Aquele dia ele encontrou algo que não tinha preço. Aquele dia ele encontrou algo que valia a pena morrer, irmão. Sabe, não adianta, meu irmão, ter todo o dinheiro no bolso, se você não tiver a presença do Senhor no seu coração, irmão. Não adianta, irmão. Peixe era tudo que Pedro queria, era tudo que ele mais buscou naquela noite, irmão. Mas Jesus sabia de fato o que ele precisava. Jesus sabia de fato o que era necessário. E diante, irmão, da presença de Jesus e todas as bênçãos que ele recebeu ali naquele mar, todos aqueles peixes perderam o sentido. Diante da presença, todo o dinheiro que aquele peixe poderia dar não fazia mais importância nenhuma. Pedro tinha, irmão, o que ele mais queria, que era uma rede cheia, dinheiro na conta. Muito dinheiro, irmão, representava aqueles peixes. Mas ele decidiu deixar tudo de lado, irmão, porque ele descobriu algo que era muito melhor do que o dinheiro, algo que era muito melhor que a fama,
algo que era muito melhor que o poder, que era a presença de Jesus. E por essa presença ele larga tudo e segue a Jesus. Esse texto é a chamada de Pedro, irmão. E uma noite como essa presença está disponível aqui. Essa presença preciosa, o Espírito Santo, irmão, ele está neste lugar, irmão. O Espírito Santo de Deus está aqui. Podemos sentir, irmão, a presença do Senhor aqui. Se você tem o desejo, irmão, de ser cheio do Espírito Santo, que você peça a Ele essa noite. Fala: Espírito Santo, vem e me enche, me invade. Faz de uma forma única, faz de uma forma como eu nunca vivi antes. Que eu venha experimentar algo novo essa noite, algo fresco do Senhor. Jesus está voltando, sabe, meu irmão? E Jesus está vindo buscar, irmão, um povo desapegado das redes vazias. Um povo desapegado de redes cheias. Um povo desapegado de rede, irmão. Um povo desapegado das coisas que podem ser compradas aqui nessa terra. Jesus, ele está vindo buscar uma igreja que tem valor, uma igreja de verdade, uma igreja que é apaixonada pela presença dele, irmão. Uma igreja que não é levada, que não é reunida por causa dos presentes, por causa de um carro, por causa de uma casa, por causa de um bem material, mas é uma igreja que se reúne pela presença preciosa do Senhor, irmão. É por essa presença que nós estamos aqui, irmão. Bendito é o nome do Senhor, irmão. E eu oro agora, irmão. Eu oro agora para que em nome de Jesus você venha a ser renovado para a glória do nome dele, irmão. É chegado um novo tempo, sabe, base? É chegado um novo tempo, irmão. E o maior milagre, irmão, não é você ter uma conta cheia, não é você receber uma rede cheia de peixe. O maior milagre é você ter uma rede cheia de peixe, é ter muito dinheiro na conta e mesmo assim preferir a presença, irmão. Esse foi o maior milagre, irmão. A pesca maravilhosa, irmão, não foi aqueles peixes entrando naquelas redes, mas sim um homem que se desprendeu do dinheiro, de tudo aquilo que o mundo podia dar, e dizendo: eu quero a Jesus, eu vou seguir a Jesus, eu largo, eu abro mão de tudo, porque eu quero o Senhor. Tudo aquilo que o mundo pode me dar não se compara com esse convite. E ali Jesus diz para Pedro: me segue. E o versículo 11 que nós lemos diz que ele largando tudo, ele deixando tudo, ele foi e seguiu. Que em nome de Jesus você venha entender, irmãos. Você vai entender a janela que o Senhor está abrindo essa noite, e a responsabilidade que você está sendo convidado a assumir amanhã. Que em nome de Jesus você entenda, irmãos, aquilo que o Senhor está anunciando essa noite à sua igreja, irmão. Que você venha ser apaixonado pela presença do Senhor. Que agora venhamos criar um ambiente, irmão, irresistível para a manifestação do Espírito Santo, irmão. Eu estou cheio do Senhor aqui, irmão. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar, irmão. Que em nome de Jesus possamos orar, irmão. E eu declaro, irmão, renovação na sua vida. Que uma unção de renovo venha cair nesse lugar, irmão. Se você tem línguas, irmão, que em nome de Jesus você comece a declarar nesse momento. Que você em nome de Jesus não venha desistir, meu irmão. Eu não sei quem é você, irmão, mas você não está, diz o Senhor, autorizado a recuar, a jogar tudo para o alto, a desistir. Que em nome de Jesus, ô Espírito Santo de Deus, que você venha resistir, irmão. Deus está derramando um óleo de alegria, um óleo de unção sobre este lugar, irmão. Que o seu desejo seja: Deus, não me deixe de fora, não me deixe de fora daquilo que o Senhor está fazendo neste lugar, irmão. Talvez você entrou aqui, irmão, como Pedro, irmão, e você está, irmão, desanimado, frustrado do seu mês, da sua semana. E Jesus está entrando em barcos emocionais essa noite. Jesus está entrando em barcos ministeriais aqui essa noite. Jesus está entrando em barcos aqui essa noite, irmãos. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Que em nome de Jesus você venha descansar no Senhor. Que você venha viver essa noite dizendo: Deus, não me deixe de fora. Espírito Santo de Deus, venha fluir na tua igreja agora, Senhor. Oh Senhor, vem, Deus, encontra cada coração aqui, Senhor.
O Senhor sabe o que teus filhos têm vivido, Pai. O Senhor sabe as redes vazias que eles têm passado, Senhor. O Senhor sabe, Deus, o vazio emocional, o vazio sentimental, mas que em nome de Jesus essa noite, o Senhor venha com renovação, Pai. O Senhor venha fazendo as coisas diferentes, Pai. O Senhor venha colocando as coisas no lugar. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor vem e faz aquilo que só o Senhor pode fazer no teu povo, Pai. Oh, aleluia!